Muito obrigado, pastor Josué. Muito obrigado a todos que têm orado. Deus, de fato, tem respondido de uma forma tão específica, tão gloriosa. Quando estive lá no quarto esta manhã, nem sabendo se deveria nem pensar em vir para cá, mas orando, outros orando, e Deus mostrou claramente que eu deveria vir. A Patrícia está muito melhor e deve ser passar uma intervenção pequena, não séria, nenhum risco de vida que nós podemos prever. E deve resolver o problema que ela tem tido durante uns 15 anos, de coração que vai disparando e com taquicardia. Portanto, muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pela sua paciência. E agora vamos estudar algumas coisas que devem ser de interesse de todos nós. Eu queria abrir a palavra de Deus primeiramente em Romanos capítulo 1, versículo 16, um texto demais conhecido por todo mundo. Palavra de Paulo para os Romanos, primeiro capítulo, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor, te rogamos que nesta noite tua presença entre nós seja notável. Que tu estejas comunicando a cada coração. Crie em nós um desejo forte, profundo, Senhor, de ouvir de ti verdades que podem mudar a direção da nossa vida para o melhor. E para aquilo que está indo bem, segundo o teu desejo, Senhor, encorajamento para continuar e persistir. Rogamos, ó Deus, que teu trabalho neste país, que tem sido tão abençoado, possa continuar amadurecendo, tornando-se cada vez mais bíblico, Senhor, e mais cheia de tua graça, tua alegria e tua ansiedade para ver os perdidos ganhos por ti. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, e agora com tua bênção, dependendo inteiramente de ti, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei intrigado com este tema, mundo complexo e o evangelho nesse mundo. Porque, de fato, eu não sabia nem onde começar em pensar sobre a complexidade do mundo. O mundo tem uma infinidade de complexidades. A gente percebe em tantas áreas, tensões, problemas, perguntas, muitas delas que não serão respondidas nesta vida, mas certamente quando chegarmos a começar nossas pesquisas na escola graduada chamada Celestial. Tem uma boa biblioteca lá. Meu professor de Edimburgo, alguém perguntou como seria quando ele chegasse lá, outra pessoa respondeu, não ele. Ele era muito sério, Dr. John Bailey. E disse que ele chegou lá na Biblioteca Celestial, foi começar procurando os livros de Dr. Bailey e infelizmente não encontrou nenhum. E ele finalmente chegou a falar com o anjo encarregado da biblioteca, disse, e os livros do Dr. Bailey? Esse famoso professor, escritor, presidente do Conselho Mundial da Igreja, não sei quem mais, disse, onde está procurando? Estou procurando na área de teologia, história da igreja. Não, está na ficção, é só procurar lá. Podem saber que Dr. Bailey não veio. A complexidade do nosso mundo, irmã, está concentrado para mim
em por que mais gente não chega a Cristo. Jonathan Edwards, que era um firme crente no pós-milenismo, pensava que logo que a igreja enviasse missionários para todo o mundo, esse mundo rapidamente seria conquistado pelo Senhor Jesus. Não está na palavra de Deus que Ele vai reinar até Ele colocar todos os inimigos debaixo de seus pés? E não somente isso, o fato que o Evangelho, na mentalidade há 250 anos atrás, a mentalidade dessa gente era tão convincente. Como que alguém podia manter sua religião falsa diante da verdade que o Evangelho apresentava? Mas não tem acontecido. Durante anos e anos agora, mais ou menos mantendo o mesmo nível de porcentagem, 30% daqueles que se chamam cristãos em relação ao resto do mundo. Claro, todo dia se convertem, quem sabe, 70 a 100 mil pessoas, cada dia. Mas nascem 350 mil crianças. Então, para manter essa porcentagem, muito tem que ser feito até Cristo voltar. Nesse mundo, pelo menos 2/3 creem que Deus existe. A maioria. Mas o problema é que é Deus. Um Deus projetado pela mente humana, um Deus que se revela nesse eterno livro chamado a Bíblia. E nós que somos cristãos evangélicos, cremos que Deus tem se revelado na Bíblia e no seu Filho encarnado. Durante muito tempo na Inglaterra, particularmente, o Deus deísta ganhou ascendência. Isto é, um Deus que daria corda ao universo e o resto funciona através das leis, tal como um relógio que vai marcando o tempo com o desencadear de todos os eventos com causa e efeito. Problema é que isso não admite a possibilidade de milagre nenhum. E esse Deus não é um Deus muito pessoal. Me lembro um pouco de Albert Einstein, que não ia para a igreja nenhuma para ouvir um pregador que para ele blasfemava. E por que ele blasfemava? Como? Simplesmente porque ele não tinha respeito suficiente para o Criador do universo. Ele não tinha ideia da grandeza de Deus. Ele tratava Deus como se fosse um amigo, uma pessoa próxima dele. Podia falar com ele, aquilo que para nós é tão precioso, chamá-lo de pai. Como que vai chamar o Criador daquele sol de pai? De trilhões e quadrilhões de estrelas, em mais 100 bilhões de galáxias, como que a gente vai pensar dele como uma pessoa chegada, que a gente pode ter, que ele possa ter interesse em mim pessoal. Então, essa dificuldade ele achava um tipo de blasfêmia. Os irmãos sabem que eu não acredito com Einstein nesse ponto, não. A evolução de Charles Darwin trouxe aquela ideia deísta a um novo nível. Porque ainda que se possa crer que Deus fez o universo, a gente percebe que se as ideias de Darwin são verdadeiras e que todos nós somos descendentes de alguma célula que apareceu e não se sabe muito bem como, com vida, então que nós estamos realmente sozinhos no universo. Não adianta orar, não adianta ler a Bíblia,
porque tudo isso é somente humano. Charles Darwin ficou muito preocupado com suas próprias ideias. Ele tinha pensado na possibilidade de ser pastor ou reitor, né, anglicano, e no fim decidiu ser cientista. E daí, talvez impulsionado pela ideia de... Porque ele não era a primeira pessoa que começou a falar na evolução, mas de promulgar uma ideia que todos já conhecem tão bem. Isso produz, então, o que nós chamamos do mundo complexo religioso. Religião, ser uma atividade humana, uma ansiedade que nós temos, talvez diante da esperança tão ruim da morte, e, portanto, procurar qualquer força por aí, essa projeção da mente para atingir, se houver alguém, se existe alguém em que nós possamos realmente ter contato e ter uma passagem através da morte um pouco mais segura. Mas sem revelação. Eu lembro uma vez uma palestra de Carl F. H. Henry, um famoso teólogo que escreveu 5 grandes volumes sobre teologia, dizer que Deus poderia ter mantido silêncio. Não manteve. Falou. E isso faz toda a diferença. Porque se Deus não tivesse falado, se não tivesse inspirado autores bíblicos, se nós estivéssemos aqui esta noite sem este livro, sem esta certeza que Deus tem falado, como Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, nós de fato somos como uma nave espacial perdido no espaço, depois de ter perder contato com aqueles que controlavam. Isso leva o mundo ao que nós chamamos de secularismo e humanismo. Os templos do humanismo são escolas, universidades que estão com tanta certeza e dogmatismo ensinando essas doutrinas e pensamentos humanistas, os intelectuais sendo os sacerdotes, fontes dessas verdades que Paulo condena tão diretamente em Romanos 1, quando ele diz em versículo 21, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mas ficaram obscurecidos em seus entendimentos. Loucos, falando de loucura, lá está a verdadeira loucura. Imaginar que a grandeza deste universo, deste mundo, de vida, de homens e mulheres com esse intelecto tão tremendo, pudesse ter surgido ou do nada, ou de alguma coisa que que ninguém pode explicar de onde veio, mas simplesmente sem Deus. Trocaram a glória de Deus, diz Romanos 1, versículo 23, por imagens. Então, imagens são projeções da mente de como nós podemos atingir essa inatingível fonte de tudo que existe. Porque, de fato, sabemos, pelas próprias leis de causa e efeito, que tem que haver uma fonte, uma origem. Como nada acontece, especialmente se vamos tratar de um mundo sem milagres, como que um sol começa a brilhar durante milhões ou bilhões de anos, segundo os astrônomos. Mas mesmo assim confiamos na ciência. A ciência é
o grande fonte de revelação hoje. Ali a gente encontra certeza. Enquanto, como diz Peter Berger, o que a gente encontra na religião é opinião. Essa é a razão que uma grande porção da Europa hoje está numa espécie de limbo religioso. As igrejas estão aí, grandes templos caríssimos na sua época para construir, mas vazias. Eu mesmo tive um privilégio bem estranho de pregar pela última vez numa igreja enorme, deve ter custado talvez $500 mil para construir, lá em Edimburgo. Ciência é fonte de verdade sobre as origens e controle de tudo. Psicologia, a realidade existencial analisada e cientificamente compreendida pela psicologia. A religião pertence à realidade das opiniões humanas. Notem o nome do curso, Ciências da Religião. O que são ciências da religião? Não são ciências de aquilo que podemos confiar, que aqui está a verdade, aqui está a nossa complexidade, irmãos, do nosso mundo. E o mais engraçado, o mais complicado, disse James Houston, é que aqueles que se propõem como teólogos não creem na teologia. Quer dizer, cientista seria um ridículo se chamar cientista e não crer na ciência. Mas isso está acontecendo nos nossos dias. Portanto, a gente sai para as melhores escolas na Alemanha, América do Norte, Inglaterra e outros países. Para quê? Para fazer o PhD e descobrir verdades. Que tipo de verdades? Que tipo de verdades? Verdades de como torcer palavras. Eu tive uma série de conferências em que o Dr. Rudolf Bultmann, o mais reconhecido professor do Novo Testamento do mundo, falando para a gente. E quando nós tivemos a oportunidade de um bate-papo, fazer perguntas, o senhor crê na ressurreição? Claro que eu creio. Teólogo, escritor de teologia do Novo Testamento, que não crê na ressurreição? Faça-se a pergunta de novo. O senhor crê que o corpo de Jesus Cristo saiu do túmulo, que Jesus andou depois dele ter morrido? Ah, não, isso é ridículo. Não, eu creio que ele ressuscitou na cabeça dos discípulos. Isso a gente vai para a escola para aprender. Como que as coisas acontecem? Tem que explicar. Número 2, fonte de significado. Se alguma coisa que deixa a pessoa inseguro é tentar perguntar esta pergunta: por que eu estou aqui vivo? Com uma cabeça que funciona e questiona. Por que eu estou aqui? Que significado tem a minha chegada aqui no universo? Perguntas como esta, a Bíblia responde, nossa fé responde, o Evangelho responde. Mas a ciência, a psicologia, não pode responder. É como aquele cientista que projetou no futuro, quem sabe quantos anos no futuro, se dobra o conhecimento humano a cada 20 anos, vai chegar o dia em que não haverá mais nada para conhecer. Tudo será conhecido. Tudo cabalmente registrado e colocado nas bibliotecas grandes do mundo. Só que, disse este grande intelecto, há uma coisa que a gente não vai saber. Porque existe uma coisa sequer. Depois de saber
tudo sobre tudo, não poder explicar a pergunta mais básica e fundamental de todas as perguntas: por que existe uma coisa sequer? Fonte de solucionar os problemas de saúde, energia, alimentos, são os governos. Então nós cooperamos, nós contribuímos, taxas bem altas, para que o governo nos eduque, o governo nos cuide da nossa saúde, cuide de nossas estradas e essas coisas dessa natureza. Fonte de solucionar problemas mais existenciais é a religião. Temos religião para resolver o quê? O Abraham Maslow criou sua famosa pirâmide, em que aquela base, fundamento mais largo, é a fonte daquilo que é absolutamente necessário para todo mundo. Temos que ter alguma coisa para comer. Nossa fisiologia demanda. Nós não podemos sobreviver sem aquilo que mantém o corpo. Fisiológico. Depois a gente sobe para o segundo andar, que nós precisamos de segurança, especialmente São Paulo e certas partes do Rio. Mas todo mundo sabe disso. Que se não há segurança, se a qualquer hora alguém pode entrar com revólver, entrar na nossa casa uma vez e ameaçar, levar tudo que você tem, você se sente absolutamente vulnerável e começa a pensar como que eu vou me proteger. Os americanos estão gastando centenas de bilhões para saber como se proteger dos muçulmanos. Antes eram os comunistas. Número 3. Se tudo está resolvido, quando ficamos seguros, quando temos fonte de manter nossos corpos, passamos por terceiro nível, que é justamente a necessidade que toda pessoa precisa de pertencer a algum grupo. Maçonaria, raça, qualquer grupos raciais aqui no Brasil, religião, igreja, qualquer coisa com quanto a gente sente que pertence a uma família. O que a gente não aguenta, a não ser algumas pessoas muito estranhas que andam pelas estradas sozinhas. Não tem casa, não tem nada. Mas andam sós. Número 4. Precisamos de apoio, cooperação. Em quem eu posso confiar e cooperar para a gente andar juntos. CEPAL é um exemplo desse nível número 4. E finalmente, quando tudo está resolvido nesses outros níveis, quando eu estou bem apoiado, quando eu tenho tudo, disse o professor Maslow, a gente busca realização. Por causa do avanço rápido econômico do primeiro mundo, a autorrealização tem transformado este mundo complexo no mundo do eu. Self, em inglês. Não tem uma boa palavra que eu conheço em português para dizer self. É a geração da gente que importa que ele tenha
um corpo, um físico bem cuidado, que ele tenha um bom salário, que ele tenha uma boa aparência, que ele tenha tudo bom, mas é ele. Ele é o máximo. Agora, o mundo está cheio de ingênuos. Gente que não tem cabeça. Quem são eles? Crentes. Por quê? Porque eles creem no incrível. Eles creem em milagres. Eles creem em anjos. Nunca vi um anjo. Mas ainda mesmo assim eles creem em anjos. É realmente impressionante a ingenuidade de ser crente. Eles creem que uma pessoa saiu daquele túmulo. Eles creem que existe um céu. Existe o Cristo ressurreto. Algum lugar por aí. Eu lembro uma Bíblia que eu peguei quando estávamos tentando preparar a Bíblia Vida Nova. Que existe um lugar, um planeta, onde tem um trono, onde Deus está sentado. Jesus também está ali. De onde ele vai voltar. Os irmãos creem isso? Não, nós somos tão ingênuos assim, mas a gente tem muita pergunta nesta área. O mundo é complexo. Mas religião serve muito bem para certos tipos de pessoas. Eu vi no CNN este fim de semana uma pequena cidade de Montana, onde as crianças, os jovens, adolescentes estão se destruindo incrivelmente rápido com um novo químico, droga, que na primeira vez você já é viciado. E realmente está dando um problema seríssimo. E eles mostraram o que me chamou a atenção, uma igreja, e disse que algumas pessoas encontram ajuda para transformar as vidas na igreja. Mas a gente percebe que isto é bem fora de normal, não é coisa que a gente pode contar, que o Estado pode apoiar a igreja e realmente resolver problemas através dos crentes. Mas os crentes existem, graças a Deus, para ajudar drogados, alcoólatras, mendigos, refugiados, necessitados, crianças de rua e grandes pecadores. Isto é, pecadores que matam gente e que têm problema de consciência. Como que a gente vai resolver esse problema de consciência? Em tudo isso, queridos irmãos, a complexidade do nosso mundo, eu estou falando agora no mundo, mais daquele nível de universitários, aquele nível que tem educação, bom preparo, que raciocina. Aquele mundo que não dá nenhuma atenção mais ao que nós chamamos de pecado. Especialmente como rebelião contra Deus. Karl Menninger, o mais famoso psiquiatra americano durante uma geração quase, de Topeka, em Kansas, escreveu um livro que eu achei o título realmente intrigante. Para onde foi o pecado? Porque a psicologia, lembra, a psicologia tem mais ou menos 100 anos. Antes disso, ninguém sabia de psicologia, a não ser homens como Davi, Jó, tanta outra gente. Mas para estudar, né? Estudar a personalidade da pessoa. E com isso, vai se descobrindo que todos os nossos problemas, e nós temos muitos problemas, não são por causa de pecado, são por causa de nossos pais, são causa da sociedade, são causa de acidentes
e traumas e 100 outras razões, mas nenhuma delas é simplesmente que você está em dissonância com seu Criador. O cristianismo concorda que homens são culpados e merecem a ira por ter rebelado contra Deus. Bem, sabemos que o juízo de Deus, diz o apóstolo Paulo, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, que nós lemos Romanos 1. Desprezas a riqueza de sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um, segundo o seu procedimento. Romanos 2, versículos 2 a 6. Segundo a dureza do seu coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira, que seguramente virá. Se há uma ideia além do desaparecimento do conceito de pecado e de culpa, junto com isso, obviamente, cai para a terra, desaparece qualquer ideia que haverá um juízo final. Me lembra de uma conversa com o diretor de uma grande companhia farmacêutica de São Paulo, que me disse: quando eu morrer, vou morrer como cachorro. O tremendo problema daquele homem era que ele não tinha morrido ainda. Se ele tivesse tido o privilégio de ter morrido e depois voltar para conversar, talvez sua conversa, aliás, tenho certeza que sua conversa seria muito diferente. O Evangelho anuncia que Deus, com amor e infinita misericórdia, providenciou uma solução para anular nossos pecados e nos cobrir com sua justiça, sem manchar, sem interferir, para modificar de alguma forma sua perfeita justiça. Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Romanos 3, versículo 25. Portanto, nos textos que nós mais conhecemos, que mais citamos, mais usamos para evangelizar, Efésios 2, 8 e 9, por exemplo, declaram que salvação é de graça, salvação aplica a justiça de Deus para nossa injustiça. Ele que não fez nenhum pecado, se tornou pecado por nós, segundo Coríntios 5, 21, para que nós tornássemos a justiça de Deus nele. Em outras palavras, uma troca é o segredo das boas novas do Evangelho. Mas os irmãos acham que esta apresentação do Evangelho nesse mundo complexo ganha alguns adeptos? Persuade algumas dessas pessoas cheias de orgulho pelo seu intelecto? Eu acompanhei uma igreja batista de Higienópolis, uma das áreas mais ricas de São Paulo, mais intelectualizadas, elite. Eu fiquei admirado porque durante anos a igreja não cresceu em nada. Então eles decidiram, uma
ideia, não sei se foi boa, de mudar para um bairro bem diferente, mas muito diferente. A Igreja Memorial de Osasco, Vila Yara, que hoje é uma igreja enorme, com talvez 2 a 3 mil pessoas, nem sei. Enquanto ficava em Higienópolis e procurava atingir esse bairro, 14, 15 pessoas, e alguns deles vindo de fora. Então, Alphaville, aquelas áreas mais intelectualizadas, são justamente as áreas onde, como na época de Jesus, era impossível um rico entrar no reino. Hoje é o intelectual, aquele que tem curso superior, aquele que tem orgulho de saber e que resiste tão fortemente estas boas novas do Evangelho de Cristo. Tito 2:11 diz que a salvação nossa vem através de graça. E a palavra graça significa o amor de Deus concretizado através de um ato de justificar pecadores, como nós. Mas pecadores claramente arrependidos. Eu não sou dessa linha, e tem uma linha. Que se a gente crê, através da fé, nós podemos ser justificados sem arrependimento. Ou que o arrependimento está incluído na fé. Não sou adepto dessa maneira de pensar. Se, de fato, não se inclui essa ideia de arrependimento. Tito 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse mundo complexo, ricos, pobres, intelectuais, periferia, criminosos, pessoas que confiam na sua própria justiça, todo mundo é convidado. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, interessante, graça não apenas salva, mas ensina. Ensina a renunciar à impiedade, também às paixões mundanas, que é arrependimento, e a viver de uma maneira, essa é a transformação que arrependimento descreve, a conversão, impiedade e de paixões mundanas, e viver de uma maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir. Salvação significa remir, tirar-nos de uma situação absolutamente impossível de sobrevivê-la. Remir-nos e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, zeloso e dedicado a boas obras. Nesse texto e outros textos nós encontramos que para nascer de novo há necessidade de alguns pré-requisitos. Alguns vão incluir mais, outros vão incluir menos, mas eu coloquei uma listazinha aqui que eu creio que a maioria endossaria. Talvez eu poderia incluir mais uma, né? Crer
convicto que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei se alguém pode ser convertido sem crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu lembro do testemunho de Art Vidgen, um dos homens mais ricos da Suíça. Ele se converteu quando alguém lhe deu um livro chamado Paz com Deus, de Billy Graham, e ele jogou no cesto de lixo naquela noite, tendo dificuldades em dormir, foi buscar o livro e se converteu às 4 da manhã. Estranho, né? No seu testemunho, a minha conversão ocorreu quando eu fiquei convicto que a Bíblia era a palavra de Deus. Não simplesmente que ele era pecador, alguma coisa assim, que ele teve algum problema psicológico, que ele tinha cometido algum pecado, que a culpa estava incomodando, nada disso. É simplesmente que eu cheguei a crer que a Bíblia era a palavra de Deus. Um milagre que o Espírito Santo operou na sua vida. Segundo requisito, conhecer quem é Jesus. Que ele era o prometido Messias, o Filho de Deus, que durante séculos, profecias acerca de sua pessoa, de maneira que quando ele apareceu, a gente podia identificá-lo e saber que ele não era uma pessoa qualquer, que nasceu e viveu e morreu e ressurgiu. Tem que sentir a convicção de pecado, isto é, não simplesmente que todo homem é pecador, mas sentir que eu pequei e de tal modo que eu não tenho chance nenhuma de ser aceito por Deus. O que me perturba muito é quando converso com as pessoas que não conhecem a Cristo, não querem mudar por uma razão, porque eles não se acham pecadores suficientemente culpados para precisar de se converter. Se há um céu, eles vão para lá. Se há um inferno, talvez outras pessoas, mas eles não vão. Quer dizer, aquela ideia que o catolicismo tem espalhado, não sei exatamente como, tão diferente da ideia dos puritanos, por exemplo, de que culpa, aquele sentimento de ter ofendido o Deus Criador do universo. O professor deu um trabalho para os seus alunos em Boston College, não muito tempo atrás. Escreva alguma luta que você teve para afastar uma tentação, um pecado. E a maioria dos alunos não pode terminar o trabalho, a tarefa. E o professor perguntou por quê. Disse porque nunca tivemos uma luta. Quer dizer, nós nunca pecamos, portanto, como que vamos ter uma luta? Quer dizer, tudo que nós fazemos já é coisa boa. A maioria, pelo menos na outra América, crê que todo mundo é mais ou menos bom, né? Essas falhas são erros, são tropeços, são falhas, como qualquer coisa, tem falha. Mas ofensa, nunca. Disse um grande evangelista, o problema não é levar pessoas a Cristo, é levá-los a sentir convicção do seu pecado. Tal como nós lemos em capítulo 2 de Atos. Compungidos de coração, chega a não precisar haver um apelo para trazê-los para frente, até contra a sua vontade, mas eles vêm sozinhos para Pedro, diz, que faremos, e os outros apóstolos também, que faremos para nos libertar desse sentimento terrível.
Se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19, Romanos 10, 9, com certeza. Os eruditos dizem que essa frase, Jesus é Senhor, se confessar com tua boca, isto é o primeiro credo da igreja. Jesus Cristo é Senhor. E essa confissão feita na hora de batismo, em que a pessoa renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, é marca de arrependimento, tal como Pedro falou para a gente no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e sede batizados. E corresponde àquilo que Jesus falou em João 3, que a gente precisa nascer do Espírito, porque sem nascer do Espírito não tem nada, não tem nenhum milagre na vida, nenhuma transformação, mas tem que nascer também de água. Naquela época tem que ter água, hoje não tem muita necessidade de água, mas de qualquer forma a ideia está lá. A ideia está lá, que você precisa marcar publicamente uma declaração que você crê que Jesus Cristo ressurgiu e que Ele é seu Senhor. Romanos 6, 4, outros textos também. Se todos pecaram em Adão, Romanos 5, 12, então fica claro que aqueles que saíram de Adão e passaram para entrar em Cristo foram inseridos em Cristo, pelo Espírito, batizados pelo Espírito para dentro de Cristo. De maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram, eis que se tornaram novos. Quais os requisitos? Crer. E a palavra crer significa muito mais, obviamente, do que simplesmente crer em fatos históricos. Não é um ato intelectual, é um ato de compromisso. 1 Pedro 3, 21. Um herotema, essa palavra em grego significa uma indagação de uma boa consciência. Eu estou tomando uma decisão da qual eu não vou me arrepender, ou reverter, ou voltar para trás. Nunca. É uma consciência clara e definida. Eu aceito ao Senhor Jesus como centro da minha vida. Nascer do Espírito, ser enxertado em Cristo, fazer parte da verdadeira videira, regeneração, 1 Pedro 1, 3, 23, reconciliação, vários textos falam sobre essa transformação de inimizade para amizade, amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito, e confessar o senhorio de Cristo e produzir fruto. Se um ramo, estando em mim, não produz fruto, e Jesus não define aquele fruto como almas convertidas, mas de uma vida que tem, como o texto de Tito 2,14, que tem boas obras como fruto, qualquer que sejam, obras de amor, que você faz, por quê? Porque o Espírito está agindo em sua vida, a própria personalidade de Cristo. Agora, rapidinho, nosso tempo está no fim. Evidência de conversão, Charles Spurgeon diz, senhores, onde a verdadeira vida concedida pelo céu está presente, ali podem ser vistos os resultados. Se o amor de Cristo em nós não nos torna melhores do que os melhores homens mundanos, não demonstramos evidências de que experimentamos a obra renovadora de Deus, o Espírito Santo. Portanto, se alguém está em Cristo, não há condenação. Se alguém está no Espírito,
Romanos 8:13, a gente mata os atos da carne. Então, uma absolutamente incoerência na vida cristã, em que não há pelo menos o grande desejo de buscar santidade. Uma vida que reflete quem está vivendo em mim, que é a esperança da glória. Por exemplo, 1 de Pedro 1:22, amor pelos irmãos. No original, a pessoa nasce de novo para amar os irmãos. Se alguém não ama os irmãos, tem algum problema sério. Oração, ser guiada pelo Espírito. E alegria no Senhor. Impressionante. Crentes alegres. Esses alegres palhaços estão aí para nos relembrar disso. Crentes são alegres, mesmo quando estão tristes e chorando. Estão alegres. Após todas as coisas serem ditas e feitas, Deus é o Evangelho, as boas novas. É como se prisioneiros de guerra ouvissem secretamente um rádio que os aliados haviam chegado e que o resgate seria apenas uma questão de tempo. Os guardas ficariam a imaginar qual seria a razão para tanta alegria. E os prisioneiros sabem que não demorará seu resgate. Muito bem. Estamos num mundo bastante complexo. E algumas das complexidades são muitas e muitas. São as seguintes, eu vou concluir com essas complexidades, para os irmãos ter dificuldades em dormir, se tentar resolver, claro. Por exemplo, a imensa perplexidade diante da frequência com que pessoas se apostatam da fé e voltam para o mundo. E o pecado. E nunca mais querem saber desse evangelho que eles publicamente abraçaram. Dizem que tem milhões de pessoas assim no Brasil, e eu diria centenas de milhares. Nós temos encontrado essas pessoas, e eles sempre criam perplexidade. O mundo é complicado. Porque quando pessoas se convertem de verdade, eles estão prontos a morrer pela sua fé. E nós percebemos isso no livro de Apocalipse, que eles não amaram suas vidas até a morte. Mas pessoas abandonam a fé por nenhuma razão importante. Nenhuma ameaça, nenhuma perseguição, nenhuma oferta de muito dinheiro para você deixar a fé. Nada. Simplesmente deixam. A diminuição do interesse no Evangelho nesse primeiro mundo quer dizer que esse Brasil que está crescendo tão rapidamente com o Evangelho e pessoas tão alegres de receber as boas novas, e desde que eu cheguei no Brasil em 62, de Portugal, até agora, tão imenso crescimento. Pergunta, quando que isso vai parar? Para onde que vai levar daqui a 50 anos? Essa perplexidade que eu tenho, eu vou estar acompanhando lá do céu, se é possível. Eu não sei, não há nenhum texto que eu conheço que diz que tem gente que pode usar um telescópio de lá e ver o que está acontecendo aqui no Brasil, nos próximos encontros, né, da CEPAL. Complicado também a falta de preocupação com a integridade, de santidade, que muitos membros da igreja demonstram. Muitos, não todos, graças a Deus.
Apocalipse 2:4 menciona a diminuição do amor da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha apenas, no máximo, 40 anos. E Jesus diz, precisa se arrepender. Complexidade diante da carência do estudo da palavra, de mensagens bíblicas para preparar os membros da igreja para enfrentar os dias difíceis que estão na nossa frente. Não aprendemos com a história. O islamismo conquistou toda a bacia mediterrânea, que era cristã, berço da igreja. E hoje é um deserto espiritual evangélico. Complexidade, meus irmãos. Diante do fato que Cristo não voltou ainda. E a melhor explicação, a igreja ficou acomodada. Mas isso já é uma outra mensagem, portanto vou encerrar aqui. Oh Deus, muito obrigado por ter reunido tantos irmãos de tantas diferentes localidades, tantas diferentes denominações e até, com certeza, de tantas tradições diferentes. Mas nossa oração, nossa petição a Ti, ó Deus, que as igrejas, as denominações, o povo aqui representado, possa ser ricamente abençoado, crescendo na graça, tornando-se cada vez mais um povo comprometido com santidade e compromisso com missões. Oh Deus, abençoa-nos nesta noite, ajuda-nos a refletir e repensar sobre tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.